Boa tarde, gente amiga, chegando para vocês. Na semana dedicada a algum, não é, Faimário? Pois é, boa tarde a todos, tudo bem, gente? Algumas pessoas estão nos perguntando, Viviane, eu não gostaria de entrar nesse assunto, tá? Mas não gostaria, mas tá entrando. Tô entrando. Algumas pessoas estão perguntando por que a gente não está falando sobre política, certo? Por um motivo bem claro, gente, eu acho que tudo que está acontecendo no país, o brasileiro em si e o gaúcho muito mais, ele tem que ser consciente. .com.br. Na verdade, nós estamos falando em cultura. Exato. O ser humano, o brasileiro, que tem cultura, está falando de política. Exato. Sabe por quê? Então, acho que nós estamos falando de política. Nós não estamos sendo partidários. A primeira parte da política é a cultura, é um país culto. O país tendo cultura, ele vai saber ser político, né? Então, entrei nesse assunto muito breve mesmo, só para a gente ter uma noção. E falando de cultura, Viviane, eu fico cada vez mais, como eu vou dizer, pasmo não, mas agraciado com o Rio Grande do Sul que nós temos. Sinceramente, cada dia que passa mais ainda, nós largamos a nossa matéria das missões e a Zero Hora também fez a capa, né, sobre as missões, porque é a nossa cultura brasileira. E né? que Nossa fala de política. Por exemplo, você vai ver hoje 2 matérias sobre São Miguel das Missões, que nós estamos falando aí da recuperação indígena. Hoje é notícia, e ontem também foi notícia sobre o Dia do Índio, a FUNAI agindo na preservação das terras indígenas, inclusive contra os extratores, né, os mineradores de ouro que estão largando mercúrio nas águas e prejudicando a população indígena, terminando de exterminar, né? E todas essas notícias têm a ver com política. Por exemplo, você vai hoje ver uma matéria sobre o expiatório, estou falando certo, expiatório astronômico do tempo das missões jesuíticas. Só que é uma atitude louvável aí, né, do Walter Braga, mas que precisa de recursos para terminar, que é o resgate da história. Então a gente fica pensando, enquanto milhões vão de propinas, a cultura, para ser resgatada, é com doação espontânea do próprio cidadão, né? Então a gente pergunta, afinal, onde é que está indo esse dinheiro? No resgate da cultura? Ou será que se o povo não tiver cultura, vota menos consciente? Eu acho que é uma maneira de falar de política sem falar de partido, porque aqui nós somos apartidários, né? Diferente daquele teatro que a gente viu, pelo povo brasileiro, não, pelo povo brasileiro pouca coisa tinha, né? Mas nós somos pela cultura do povo brasileiro porque tem eleições de novo. E se os deputados estão fazendo o que estão fazendo, se hoje tem um questionamento aí de impeachment, é porque nós elegemos esses deputados, exatamente. Nós elegemos esses senadores. Então, se muitas pessoas falam que aquilo foi um teatro, é um teatro financiado pelo nosso voto. Se nós tivermos culturas e olhar pelo passado, nós vamos ver diferente a história. E nós temos essa matéria. Vamos chamar a matéria aí do expiatório? Expiatório. Vamos lá. É interessante. Expiatório. Em São Miguel das Missões com Walter Braga. Conversando com o Walter, eu descobri, assistindo também o show que tem aqui em São Miguel, que a astronomia já era conhecida e discutida no período missioneiro. Olha que avante que estava a nossa cultura e o quanto temos que descobrir. E parece que nós estamos resgatando a história aqui, é isso, Walter? É, exato. Nós estamos reconstruindo um projeto, ou construindo um projeto que estava inserido no projeto Jean Baptiste Primo, um arquiteto europeu, que era o expiatório astronômico, o mirante que ia mirar os astros, ou seja, os planetas. Mas compreende-se de que forma? Quem assiste o espetáculo Som Luz percebe que os 20 e poucos minutos da primeira etapa é narrado pelos atores que ia ser feito esse expiatório. E não foi feito devido à consequência da guerra. Mas aqui nós temos construindo ele os traços arquitetônicos da cultura europeia com a cultura gaúcha. Nós mesclamos até porque compartilhar essa história. O que é aquele galo lá em cima? Se é um mirante para ver as estrelas, que é maravilhosa aqui nas missões, aquele galo significa o quê? O galo, o polo, o gacho, como é chamado pelo povo guarani, era uma expressão de ornamento que existia em todas as torres missionais. Ele tinha uma missão e era compreendido no campo espiritual que ele exercia a expressão de proteger aquele povoado ou aquela redução.
ele era o alerta do bem contra o mal. Porque o galo já vem desde antes da era cristã, ele já era presente no campo do misticismo, de veneração, ou dava sempre um alerta que sempre os povos ancestrais reconheceu. O gacho, o galo, o polo, né, era parceiro da cruz de ferro, que representava a evangelização, que nós localizamos em Camaquã, foi levado daqui essa cruz. A ordem, um globo de pedra, que é o tamanho de uma bola de vôlei, que nós localizamos aqui em São Miguel. Então esses três ornamentos, o galo, a cruz e a ordem, obedecia à determinação do rei Nicolau I, que decretou que todas as igrejas construídas no mundo, veja só, a partir do ano 800, teria que ter esses três ornamentos. E se hoje nós perceber e acompanhar toda a restauração do IFAM, da MINC, das torres das igrejas, olhando pelo Brasil, todas elas têm a presença dessas divindades. É o ornamento aspiralado, né, que na cultura europeia é entendido como união dos povos. E aquelas 4 ponteiras lá em cima são os 4 pináculos. Então, pessoal, o que se compreende, pessoal? Que aqui, ali onde está os coqueiros, ali vai ter uma escadaria que vai dar acesso para cá. Como seria nas missões que já desabou? Nós temos, eles usavam muito essa parte de escadaria. E o que é que nós, já como nós temos aqui com a arquitetura ali, essa parte dentada ali, e está em sequência, aqui nosso sonho, pessoal, nesse expiatório mirante, né? Ele tem uma altura de 7 metros da crista do gacho para baixo, que é a expressão do número do misticismo religioso, da espiritualidade da época. E aqui, pessoal, nesses espaços aqui, nós vamos colocar um equipamento para mirar os planetas. Esse povo que viveu aí, eles tinham a cultura deles voltado à astronomia, ou seja, eles veneravam os astros, o sol, o coral, a lua, Diati e as estrelas como deuses. E eles se revestiam dessas divindades e eles se sentiam protegidos. Tanto é que a natureza, eles buscavam a força da espiritualidade para que se vivesse essa tranquilidade, essa harmonia. Mas o que se compreende, pessoal? Que esse expiatório, esse equipamento, nós vamos conseguir, já tivemos aí codificando, já temos umas fases desse projeto, para mirar os planetas, Marte, Júpiter, Plutão, e principalmente os nossos estudantes se maravilham diante dessa riqueza, porque não só participar, conviver com a história, que era um sonho que eles tinham, mas nós temos que compreender que esse povo, eles tinham muito mais sabedoria do que a atualidade. Hoje nós não temos, por exemplo, aquela dedicação ou aquela consistência de assimilar a natureza com a arquitetura. E hoje é visível, por exemplo, nas nossas fontes missioneiras, o que é? Se assimilou a natureza, a água, as fontes com a arquitetura. E hoje nós fizemos bem o oponente, nós destruímos a nossa natureza. E eles, nesse sentido, eles buscavam a conciliação da vida deles com a natureza. Tanto é que hoje está tendo um desafio aí para vários historiadores, porque nós temos diante de uma história da humanidade. E aqui nós recebemos historiadores, pesquisadores, afinal de toda essa área de estudo, para desvendar parte da nossa história. E um desafio que até hoje nós não encontramos é o funcionamento do relógio do espelho d'água, que eles interpretavam as fases da Lua. Então, o que é que você vê? Que nesse período se vivia a astronomia muito mais evoluída, ou nós não sabemos como eles interpretavam e nós entendemos dessa forma. Mas existem vários entendimentos da astronomia que ainda carecem nós interpretar. Tá vendo, gente? Tudo isso você vai conhecer. Tem que vir aqui, né? Conversar com o Walter, marcar essa entrevista. Mas tem mais, hein? Tem benzedura. Interessante que ali já se falava da união dos povos, que já se falava do expiatório, que é da astronomia, isso em 1700 no Rio Grande do Sul. Né? O estudo da posição dos astros. Achei muito interessante também quando ele fala sobre o galo. Vocês viram o galo? Que tem na maioria das casas portuguesas, italianas, né? Que é chamada de gacho, que é o galo dourado.
é o alerta do bem contra o mal. E seu olhar é alimentado com o fogo dos 7 tatarandês, que você viu a matéria ontem. E está alinhado com a água das 7 fontes que fez os 7 sacramentos, né? As 7 missões. Então a gente vê que tudo tem uma relação com a divindade. Terra, fogo, água, ar, né? E essa busca é tão interessante que essa união de povos e o aviso entre o bem e o mal, essa luta entre o bem e o mal, já era reconhecida não só pela Igreja Católica, que estava lá no povo missioneiro Guarani, quanto pelos guaranis. Então, quando a gente vê agora que você vai para a serra e vê aquele galo lá em cima da igreja ou vê em cima das casas, vocês já sabem que isso também é um resgate do povo missioneiro, que era a luz, que é o galo dourado, que é o gacho, que é o alerta entre o bem e o mal. É um sentido que o pessoal até critica em algumas religiões, de nós usarmos, vamos trazer isso para o nosso dia de hoje, imagens, né, de gesso, de barro, enfim, rituais para agradar as divindades, no sentido de materialização, a comunicação dos búzios através das conchas, quando nós sacralizamos algum objeto, como os patuás, né? Como nós temos a espada de Ogum, que representa a defesa, isso já era utilizado pelo povo Guarani, já foi adotado pelas missões, adquirido dentro das igrejas jesuíticas, e em 1700, quer dizer, a religião não está inventando nada, ela vem com esse resgate de materialização, porque no momento que os jesuítas aceitaram o galo dourado, que é o gacho, nas suas igrejas, e a igreja sacraliza, né, as imagens, como São Jorge, ela está resgatando também a comunicação entre o céu e a terra. O povo africanista faz o mesmo e traz essa energia no sentido de proteção. Então, nós estamos resgatando da história lá do povo Guarani, nessa semana que nós estamos fazendo toda essa matéria das missões, não só em homenagem ao índio, mas também em homenagem a nós, povo gaúcho, principalmente trazendo esse resgate da história e da cultura. Nós estamos trazendo também o resgate do povo africanista e dos axés que são realizados e dos trabalhos que são realizados em todas as casas de religião. Porque quando tu diz o seguinte, eu preciso, né, fazer um axé para Ogum, que esse ano, essa semana está sendo realizado muitos axés para Ogum. E que você diz, eu vou ter que fazer um churrasco para Ogum. Mas para que um churrasco para Ogum? Para que benzer aquela imagem de proteção? Para que ter um santo em casa, uma imagem de gesso, que algumas religiões criticam, se aquilo é uma imagem de gesso? Não, isso é história, isso é cultura, isso é espiritualidade. Então, quando você tem uma imagem benzida de Ogum, quando você oferece um churrasco para Ogum, você está trazendo, realmente churrasco, né, por causa das charqueadas, a história e os teus ancestrais, o respeito pelos teus ancestrais aqui no dia de hoje. E pedindo a proteção e a força desses ancestrais, dessa ancestralidade, através da espiritualidade. Claro que isso tem um custo, que é o custo da economia. Claro que tem um valor de axé, que é para preparar os axés, as ervas, enfim, porque ninguém dá nada de graça, principalmente para o batuqueiro, porque sabe que vai ser a ligação do espiritual. Mas esse custo é recompensado por toda, é uma palavra difícil, historicidade que o babalaô, que o pai de santo, que o chefe de terreira traz para os seus dias atuais. Por isso, amigos e irmãos de religião que já são pais de santos e já são babaloxás, valorizem o seu conhecimento. Valorizem aquilo que você se prepara, que você estuda, que você busca na religião. Fazer um axé, uma oferenda, é cultura e você passou por etapas disso. Então você tem que valorizar isso no momento que você realiza isso para um filho, para um amigo, para um cliente, e não trazer isso como um custo, como se você fosse um renegado, um marginal. Quando você faz uma oferenda, né? Quando você arria uma oferenda para algum, você não é um marginal que está lá sujando a rua.
ou sujando a mata. Você está trazendo a história da ancestralidade. Você está trazendo a história dos povos que fundaram essa nação. Quando você está fazendo um ritual de Umbanda, você não está prejudicando o barulho do vizinho. O vizinho está muito próximo da sua casa. Então, o respeito da religiosidade, claro, tudo dentro de um limite, né? Pode-se organizar horários, pode-se ter um acordo, não é todo dia, não deixar as pessoas dormirem, porque elas trabalham no outro dia. Mas, dentro de um respeito de comunidade, né? Você não é uma pessoa que precisa voltar aos anos 30, onde os cavalos entravam na sua casa e quebravam tudo. Nós não podemos permitir isso, porque nós temos que ser valorizados pela cultura, pelo conhecimento e pelo respeito que nós buscamos da nossa ancestralidade. Pai Mário, quando nós falamos disso, nós falamos também da valorização da religião diante das outras, né? Pois é, Viviane, você falou muito sobre as imagens, sobre as nossas oferendas, sobre os nossos rituais. E a valorização da nossa religião perante as outras, ela tem que acontecer da seguinte forma. Primeiro, não julga para não ser julgado. Certo? O próprio Cristo diz, tira primeiro a trave do teu olho para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Né? Tu não pode ajudar alguém se tu não está te ajudando a ti próprio. E tu não pode, muito menos, querer julgar as outras religiões sem saber dessa religião. Em uma conversa de uma entrevista que você prestou para a RBS, eu conversando com um pastor nesse mesmo dia, um pastor de uma igreja diferenciada, ele disse para mim assim, me chamou de Pai Mário. Certo? Ele não me chamou de Mário, ele me respeitou da mesma forma que eu chamei ele de pastor fulano de tal. Ele disse para mim assim, Pai Mário, para mim poder ter qualquer tipo de diálogo sobre qualquer tipo de religião, eu preciso conhecer a tua religião. Eu preciso conhecer as outras religiões. E é aquilo que eu digo no dia a dia, para mim poder falar sobre uma outra religião, eu preciso conhecer. E o que as pessoas estão entendendo hoje muito em relação ao culto africanista, certo? Que nós temos, que é chamado de culto africanista, e hoje ele é muito mais brasileiro do que africanista, certo? Colocando, por exemplo, o churrasco para Ogum. O churrasco para Ogum, ele é uma cultura nossa, é uma cultura gaúcha, certo? Que foi colocado para Ogum, que foi ofertado para Ogum, e o Ogum aceitou livremente. Por quê? Porque envolve o espeto, envolve a carne, envolve a costela, uma série de coisas. O alimento do povo dele. O alimento do povo dele. Porque na África não se ofertava um churrasco para Ogum. Sim, porque a caça era dificílima, né? Difícil. E em outras culturas o boi, a vaca é sagrada. Exato. Então o churrasco vem de uma história das charqueadas. Exatamente. Eu vi vídeos e vi matérias africanas onde se usava o sangue do boi como alimento. Claro. Que era tirado ali uma certa quantidade e o bicho continuava vivo, como alimento dos negros, da aldeia, certo? Então essa cultura do churrasco é uma cultura gaúcha, é uma cultura nossa. Só que o reconhecimento sobre tudo isso, o reconhecimento sobre essa cultura que nós, babalaôs, iaôs, pais de santo e mães de santo, ou como se quiserem se colocar, temos essa cultura que nós trouxemos da nossa raiz, que nós trouxemos da nossa bacia, que é uma coisa que tu não escuta mais tanto hoje. Ah, de que bacia tu é? Ah, bacia de louça ou bacia de plástico? Não, é a bacia que é a tua feitura. Então, essa cultura que nós temos, esta forma que nós fizemos a nossa religião, a forma que nós ofertamos os nossos orixás, é uma forma de agradar, sim, aos nossos deuses. E deuses que em outras culturas também existem, que em outras religiões também existem. Como forma de Buda, como forma de Maomé, como forma... Não interessa a forma que existe, mas existe. E a nossa cultura africanista, ela é isso. Quando se faz uma oferenda, quando se leva uma oferenda para Ogum, certo? Nós estamos ofertando para ele que ele nos traga prosperidade. Quando nós ofertamos aos nossos orixás, nós pedimos para ofertar e nós estamos ofertando a nossa prosperidade. Como durante séculos foram feitas as primeiras colheitas e daquelas colheitas os primeiros grãos eram ofertados a determinados deuses. Claro. Que o deus da fartura. E isso no indígena, no hinduísmo, no indígena, no povo maia, no povo inca, em todos os povos. E quando tu resgata, como nós estamos resgatando e trazendo aí de São Miguel das Missões, nós vamos trazer de São João das Missões e algumas outras reduções, que era como eram chamados os povoados, a cultura do sete.
a cultura de um número cabalístico, que eram 7 povos, as 7 chamas. Aparece nessa, acho que agora foi nessa matéria do expiatório que fala sobre o 7. Fala sobre o 7, sobre o número 7 e sobre a roda, tá? Como espiral. Se chama? O espiral da vida. Como espiral da vida. Então, isso tudo é uma cultura, e uma cultura que está expandida para o mundo inteiro, Viviane. Qual é a informação que o índio Chavante na época tinha em 1700, 1600, com a África do outro lado do mundo? Não havia um conhecimento não havia. Literário, então, é o que o jesuíta trazia. E que é uma posição aonde a cultura Guarani, tem... tu diz, né? O Guarani. Um ser que todas as culturas têm, o pé de vento. O pé de vento. Quando é o pé de vento, aquele moinho que se forma nos terreiros, tá? Que levanta aquele pé de vento, o que que era aquilo? A vida. A vida, a continuidade, alguns chamavam de Saci Pererê, outros chamavam de deuses dos ventos, e é a cultura que nós carregamos sobre isso. Gente, quando se fala, faça um axé, leve seu axé, entregue seu axé sem medo, com certeza, sem medo, sem vergonha, só respeite. Respeite, sabe quem? Aos outros. De que forma tu vai largar esse axé, aonde tu vai largar esse axé, respeita o que tem na volta, aí sim. Porque nós, religiosos, nós, pais de santo e mães de santo, que lutamos uma vida inteira, sofremos uma vida inteira, com aberturas que hoje muitos jovens têm, de poder levar para a rua, sair vestido com axó e não ser recriminado, não ser apedrejado. Não ser preso, né? Não ser preso, mas apedrejado principalmente, porque alguns anos atrás, se tu saía de axó para fazer um ritual, tu era apedrejado. E hoje tu pode olhar e dizer, não, só um pouquinho que eu tenho meu direito. Nós agradecemos a quem? A cultura dos nossos antigos, a cultura dos nossos babalaôs e iaôs, que criaram essa religião, que mantiveram essa religião viva. E permitiram que isso constasse, né, na Constituição de 88. Estamos falando em política. Né? Mas que é a liberdade de culto, artigo 5º. Eu tenho uma pergunta aqui que faz parte desse resgate da história e que acontece, talvez, comumente em muitas casas. Então, aproveitando esse momento que nós estamos falando sobre esse tipo de resgate, vamos trazer essa pergunta da amiga aqui, que é a mãe curiosa. Boa tarde. Minha filha está namorando um rapaz muito educado. Ele é de religião. Eu acho interessante, como às vezes, eu não estou falando mal desse caso, mas o preconceito, né? Ele é muito educado, mas ele é de religião. Quem é de religião não é educado. Religião africanista, já consta um pouco de preconceito nisso. Mas você vai... isso com o tempo por isso que eu falei da valorização, que todos nós temos que ter, né? Até em relação ao axé de búzio, essa valorização é que elimina esse tipo de preconceito, tá bom? Acontece que ele foi jantar lá em casa e eu tinha feito arroz com galinha. Ele disse que não podia comer por causa da religião. Fiquei intrigada, peço uma orientação de vocês. Esta questão do arroz com galinha é uma questão cultural, é uma questão religiosa. Ela é muito mais religiosa do que até mesmo cultural. Tá? Porque nós servimos aos nossos eguns, nós servimos quando há o falecimento de pai de santo ou mãe de santo. Eu estou falando assim para ser bem prático mesmo. Eu sei que muitos babalaôs e iaôs aí vão dizer, pai Mário, que é isso? Mas da forma que eu estou falando, mas eu tenho que ser claro. Tá? Quando morre um determinado religioso ou morre um religioso, é um tipo de comida que é servida nesse ritual. Somente nesse ritual, que é o ritual do Arisum, que é o ritual do desligamento da pessoa que faleceu, do desligamento dos orixás. Então é uma comida previamente estabelecida para isso, tá? Então por isso que não se pode comer o arroz com galinha, o religioso não pode comer arroz com galinha. Eu não vou entrar naquela parte mais profunda, porque não faz parte, né? Porque não nosso faz trabalho parte, aqui, nesse momento. E eu não posso também, porque é uma cultura nossa, é um dos como eu posso dizer, do nosso material que é guardado. São esses resgates que nos trazem a cultura e a informação para poder auxiliar vocês nos dias de hoje. Como nossa amiga aqui que participando do programa nos mandou a seguinte pergunta: estou passando por dificuldades financeiras, tenho trabalho e a renda certa no final do mês. Não compro nada e mal consigo pagar as contas. Gostaria de saber se tem feitiço feito tanto para mim quanto para o meu esposo, para a gente não ver a nossa renda, pois a renda do meu esposo acontece o mesmo. A data dela é 2 de fevereiro de 79 e ele 16 de setembro de 74.
Essa questão deles de renda, de trabalho, tá? É uma falta de organização e há feitiço sim. Feitiço para tirar a fartura da mesa de vocês, para tirar a fartura da mão de vocês. O porquê que essa pessoa fez para vocês, eu não sei dizer, precisaria de uma aproximação maior tua, tá, guria? Mas assim, ó, o feitiço está sendo feito sim. E outra coisa, vai começar a atingir a aliança de vocês dois, começar com brigas também. Tem que ser feito um axé aí para quebra de feitiço, direto, tá? Porque Yansan marca e Ogum também marca aqui o feitiço no caminho de vocês dois. As pessoas perguntam muitas vezes sobre questão financeira, sobre saúde, mas o ideal é que as pessoas, quando estão com uma dificuldade realmente espiritual ou alguma coisa material, é que faça a consulta pessoalmente, né, Pai Mário? A grande dificuldade, Viviane, é a pessoa compreender que ela está com um problema espiritual. Essa é a grande dificuldade, porque quando tu chega a entender que tu está com um problema, as coisas já estão degringolando. Os primeiros anúncios que tiver, alguma coisa saindo de fora do contexto, faça um jogo de búzios, faça um jogo de carta, para ver o que está acontecendo. Se não estiver nada acontecendo, ótimo, mas se estiver já no começo, é mais fácil dar fim no começo do que dar fim ao final, entendeu? Porque as coisas se criam, um feitiço, ele cria uma raiz, ele cria uma fixação, e essa fixação cada vez mais profunda se torna mais difícil ainda a quebra desse feitiço. Então é preferível no começo do que mais tarde. Sentiu algo diferente, é como ir no médico, certo? Sentiu uma dorzinha, uma coisa, eu vou tomar uma aspirina para passar. Não, não tem que tomar aspirina, tem que tomar direto a decisão, vou ao médico. Certo? Vou ao médico para fazer um tratamento. E quando você está sentindo alguma coisa estranha no seu espiritual, como uma energia, sentindo vultos, alguma tontura que não é o normal, peso na nuca, que não é só pressão, procure uma casa de religião, porque você está precisando. Então, ao primeiro sinal, faça alguma coisa por você. Pai Mário, quando nós estamos na semana aí do Ogum, a Casa de Yansan e Oxalá fez uma promoção, né, no valor da consulta e presente para o pessoal. Exatamente, a Casa de Yansan e Oxalá está numa promoção aí para você. Sabe por que promoção, gente? Não é liquidação. Tá? Vamos tirar já esse aspecto. Tá em liquidação. Não, não é essa a questão. Nós temos que compreender que a dificuldade é unânime, certo? Entre todas as pessoas. A dificuldade econômica que o país está passando é para todo mundo, certo? E aqui na Casa de Yansan e Oxalá, nós não temos distinção de classe, de cor, de credo, de nada. De nada, nem de credo, fato, nem de credo. A pessoa pode ser de uma outra religião, quer vir ter uma consulta, quer saber como é que está o seu espiritual, sem problema algum. E nós não vamos sair falando aos quatro ventos, fulano. Não, negativo, porque aqui o primeiro lugar que nós temos é o sigilo, certo? Porque nós não precisamos mostrar que nós somos melhor que ninguém, porque nós somos simplesmente mensageiros de orixá. Então começa por esse ponto, o sigilo. E segundo ponto, uma consulta que você possa vir fazer com um valor ideal ao seu orçamento, vai te deixar mais tranquilo, não é? Vai te deixar mais a par daquilo que tu tem necessidade. E este é o intuito da Casa de Yansan e Oxalá. Nós não somos um monstro que nós parecemos, não, gente. Nós somos pessoas como você e pensamos em você. E pensamos com você, através dos nossos orixás. Eu vejo que as pessoas estão muito preocupadas com o todo, né? Aqui a nossa amiga que participa pelo WhatsApp, ela diz o seguinte... Ela mandou vários WhatsApps aí, eu pedi para ela explicar de novo. Ela colocou a data de nascimento dela, 10/5/63, e ela queria saber sobre o trabalho e ainda se vai ser feliz no amor. A gente vê a necessidade das pessoas de diferentes campos. O ideal, realmente, quando você tem dificuldade, quer perguntar sobre diferentes áreas, é vir fazer a consulta. Aproveita essa semana, tem a consulta, tem desconto, pode pagar no cartão de crédito e ainda por cima vai ganhar um patuá de Ogum de presente. É um presente especialíssimo, né? E aqui tem a história de São Jorge e a oração de São Jorge. Para quem quiser consultar, vou tirar aqui para nossa amiga essas duas cartinhas para que ela possa ter um breve comentário. No caso dela, a data de nascimento, e você que participa pelo Face, quer participar do programa, participa pelo Face, né? Pode participar pelo Face, vai lá, curte a página Vivina TV e deixa a sua mensagem, olha aí. No caso dela, ela pergunta sobre vai encontrar a alma gêmea. Sim, tu vai encontrar tua alma gêmea, tu ainda não foi feliz no amor, mas essa alma gêmea existe e está em caminho desviado. O que se faz com o caminho desviado? Se traz esse caminho de volta, se faz uma abertura afetiva, se faz um axé de aproximação, se faz uma energia de reencontro e traz esse amor para perto do seu caminho. E aí, na sequência, você vai ser feliz no amor. No trabalho,
vem consultar pessoalmente. Agenda pelo telefone 3084-3434, agendamento de consultas de segunda a sexta-feira, certo? E o endereço é Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. E quando nós falamos em resgate, em realizar esses axés, nós estamos falando de história. O ontem, o hoje e o amanhã. E em São Miguel das Missões, existe esse resgate, principalmente para quem quer conhecer um pouco mais sobre a história missioneira, tem que conhecer o ponto de memória missioneira, que nós estamos trazendo essas matérias aqui para que você saiba um pouco mais sobre o ontem, o hoje e o amanhã. E existe nesse ponto de memória esse resgate. Quer ver? Walter Braga, conta pra gente. Estando aqui no primeiro ponto de memória missioneira, o Walter, que tem descendência guarani. Walter, tua avó era guarani? Minha avó era descendente guarani, do povo guaranítico, né? E o meu avô era procedente da Argentina. Nenhum deles eu conheci, mas é importante dizer que eles deixaram um legado para a nossa família e nós estamos perpetuando esses conhecimentos aí, tanto no campo material como imaterial. Mas é importante dizer que eu sou reconhecido pelo povo guarani como um descendente contemporâneo, mas viemos ter uma felicidade bem afetiva aí de vivência com eles. Porque a família acaba passando, né, pontos de cultura, pontos de história, e nós como filhos, netos e bisnetos, é importante a gente conhecer. E eu vi que tu tem uma parede aqui muito especial. O que é isso aqui? Conta pra gente. Que bom. Assim, ó, pessoal, aqui é uma reconstituição de uma parede que existia, segundo os nossos descendentes ou a memória dos nossos missioneiros. E de acordo com estudo, pesquisa que nós desenvolvemos com o IBRAM Missões, o IFAM e moradores, nós decidimos trazer essa história que se viveu aí, ou seja, a parede com os nichos de alto relevo, ou seja, ali quem visita a igreja percebe que existem nichos de baixo relevo, ou seja, aquelas casinhas de santo afundado, e as paredes que detinham os nichos de alto relevo, com essas paletas para fora, desabou, não existe. E você sabe que esses nichos de alto relevo representavam as 3 etapas da vida humana, o passado, o presente e o futuro, e dizia que era ornamentada, eram símbolos que identificavam essas 3 etapas. Como não sobrou nem as paredes, nem os nichos, nem os ornamentos, decidimos construir. Mas o importante é a gente entender que este povo tinha a cultura voltada ao misticismo, à astronomia, à natureza e à religiosidade influenciada pelas companhias de evangelização que chegaram ali. Esse que é o passado, esse que são bolhadeiras? Sim, aqui é o ornamento que representa o passado, os 3 tipos de bolhadeira ou bolas de pedra, que eram chamadas de mintacas, por ser o primeiro utensílio que o ser humano usou, ou seja, entra naquele período neolítico, onde passou-se da pedra lascada para a pedra polida. Aqui, pessoal, é importante entender que nós colocamos 3 tipos de bolhadeira numa tronqueira de galho de espinilha, uma árvore predominante aqui na região, porque essa madeira foi utilizada pelo padre Antônio Sepp na primeira fundição de ferro da América do Sul, aqui na redução de São João Batista. Por que não usava essa madeira? Porque é uma madeira que dá o dobro de intensidade de calor do fogo normal das outras madeiras, tanto é que conseguia derreter a pedra Itacuru. Nossa, um potencial grande, né? A pedra Itacuru ela tem uma proporção de 10 a 40% de minério de ferro, então em altas calorias ela conseguia separar o minério da terra. E é uma pedra aqui da região? É, da região, sim. Então esse ornamento representa o passado, o presente, a atualidade, a ordem, né? O globo terrestre, para valorizar nosso planeta. E diariamente estamos recebendo visitas de outros países, de outros continentes. Eles adoram chegar aqui e levar uma imagem. Se localizar. Exato, levar uma imagem da sua pátria daqui das missões. Então a ordem, o globo terrestre, foi uma decisão popular que foi muito bem recebido para representar a atualidade. Certo, pessoal? O futuro, pessoal, esse é o ornamento do futuro. É uma incógnita, ninguém sabe. Nós escolhemos se estudou que se era 2 mãos adultas colhendo 2 mãos de bebê. A criança, porque a criança é o nosso futuro, representa a nossa sequência. Principalmente aqui os nossos estudantes se maravilham porque eles têm a consciência do que isso representa, porque são os nossos estudantes, os nossos professores, os nossos historiadores, os arqueólogos, os pesquisadores que vão desvendar essa sequência de história que temos adormecida há mais de 300 anos. E aqui o ornamento jesuítico.
Aqui, pessoal, esse espaço aqui é o tabuleiro. Tabuleiro é um palco artístico que existia na época, na frente dos locais sacros, que eram locais sagrados, né? E aqui nós fizemos apresentações culturais. Isso na época também acontecia? Os índios se apresentavam nesses tabuleiros? Sim. Importante é se entender que eles eram umas práticas culturais, evidenciavam não só os ritos cerimoniais que faziam com as divindades água e fogo e a própria natureza que eles buscavam, como eles tinham as práticas esportivas com os tiros de bolhadeira. Assim como nós hoje temos a cultura do tiro de laço, eles tinham os tiros de bolhadeira. E eles usavam 2 tipos de bolhadeira, ou seja, com a pedra grés, que é uma pedra liviana, para competições que eram o esporte deles de tiro de bolhadeira, que faziam dentro do sítio arqueológico. E as bolhadeiras que eram feitas com pedras ferro, que nós chamamos, que é uma pedra mais resistente, mais pesada, era para combate e caça. Então tem todo esse estudo que ficou mentalizado aí com nossos missioneiros, pessoal. Bonitos significados. E você viu ali o significado do tabuleiro? Que hoje a gente tivemos várias danças, né? Nos tabuleiros, os corais sempre acima dos tabuleiros, e essa história já acontecia no povo missioneiro. É o resgate da nossa história. E resgatando aí também nosso momento família, temos um parabéns? Temos um parabéns aí, eu vou dizer para uma santa, né? Porque ser esposa desse cara, ela tem que ser uma santa, aqui a Delci, que é a esposa do nosso grande amigo Jorge Caô. É uma brincadeira aqui, Jorge, mas essa menina, ela é de um carisma e de uma educação que querida, não tem igual mesmo. Um grande beijo, Delci, um grande abraço. E você mora no nosso coração de fato, Delci, de fato. E Jorge, não te esquece de uma coisa, atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. No teu caso, do teu lado aí, porque ela é uma parceirona querida, né? Querida ela ali nos vultos, né? No trabalho realizado por eles, mostrando esse trabalho bonito de Jorge Caô. Parabéns, Delci, que os orixás estejam sempre no teu caminho, te abençoando e trazendo um excelente, maravilhoso e um grande axé. Eu tenho uma pergunta aqui de um amigo, que é um colaborador já nosso aqui, né? O Augusto, tá? O Augusto de Xangô. Ele diz assim, uma boa pergunta, ele já coloca, né? Que é assim, o filho de sangue de uma mulher, tá? O filho de sangue da mãe, certo? Ele pode ser pai de santo dela, certo? Ou mãe de santo, né? No caso, indiferente, porque existe a ligação consanguínea. Ele pergunta dessa forma, tá? Não só para Augusto, mas para outras pessoas. Na minha nação pode, certo? Pai de santo ou mãe de santo, ser pai de santo ou do filho ou da mãe. Por quê? Para nós, a partir do momento que exista vínculo religioso, se extingue a ligação consanguínea. Tá? Se extingue porque ele não é pai da pessoa, mas ele é sim um zelador de santo. Ele é uma pessoa que ele vai zelar pelo santo daquela pessoa e vai doutrinar o santo daquela pessoa. Então não existe essa colocação na minha nação. Estou falando no meu jejo. Tá? Agora, nos outros, aí cada um fala da sua forma, cada um tem o seu fundamento e a sua bacia dentro de casa. E na sua, como é que fica, Viviane? Eu vou dar uma de Pompeu de Matos, me abstenho. Mas nós estamos falando de política. Bom, aí nós vamos para aquela bancada lá do nosso plenário. Um beijo para minha mãe, para o meu pai e para você. Por favor, esqueceram de mandar beijo para as primas, para a amiga, para a tia, para aquela que eles pagam faculdade, né? Pelo bem da minha cachorrinha, por favor, mostra ali a de uma amiga que mandou um WhatsApp para a gente dizendo para deixar ela na poltrona. Pelo bem da minha cachorrinha, certo? Eu digo... sei lá. Que me abstém. Só pra gente... Aí o pessoal diz, vocês não estão envolvidos, vocês não estão acompanhando. Estamos, muito mais de olho nas bancadas gaúchas. E eu falei sobre como essa eleitores. Mudança. E eu falei sobre essa mudança política todo ano passado, né? Verdade. Falei que muitas cabeças iam rolar e muitas coisas iam acontecer. As pessoas me disseram, o Mário tá louco. Assim como eu disse, por favor, treinador do Grêmio, seu Roger, certo? Professor Roger, que é uma pessoa de um carisma muito grande, de uma espiritualidade muito grande. Faça o Grêmio ganhar a Libertadores, porque eu não posso errar essa previsão, eu sou colorado. Mas a previsão do ano passado colocou o Grêmio como finalista da Libertadores. Nós descobrimos uma cidade do interior com o nome de Colorado. De Colorado. Aí, amigos de Colorado, quem nasce na cidade de Colorado é o quê?
Colorado? Colorado. Deve ser colorado também, né? Não vai ser colorense. Aí sabe qual é o hino deles lá? Não sabe? Não, Colorado, Colorado, nada vai nos separar. Né? Gente, é um carinho, mas se você quer ver essas previsões, quer ver todas as matérias, vai lá no YouTube, assina o YouTube e veja todas as matérias na íntegra, os programas na íntegra e também as matérias que estamos aí pelo Rio Grande do Sul afora trazendo para vocês. Tanto as matérias do litoral, quanto agora aí, né, do nosso Planalto aí, do nosso povo gaúcho, do nosso povo missioneiro. Olha! Povo missioneiro. E falando em Colorado, se eu não me engano, o Pai Cleon é colorado, né? Doente. Se eu não me engano. Doente, ele é de carteirinha. Pai Cleon, beijo no coração, Pai Cleon, gente boa. Filho de Oxalá. Tá de obrigação, dia 30 aí. E Colorado. Quer coisa melhor que isso? Não, um grande beijo, Pai Cleon. Amo o senhor. Eu tenho uma pergunta de uma amiga que participou pelo WhatsApp. Estou lhe pedindo, por favor, para que você veja para mim, porque a pessoa que eu gosto, que é do dia 10 de 5 de 92, fica por mais de 2 horas no WhatsApp. Não posso perguntar a ele, porque não estamos nos falando tão de mal ainda. Me responda, por favor, adoro vocês e beijos. Obrigada. Desculpa, mas você... Aqui ela tinha dado... no dia 22 de março, que ele era de 94. Decide o ano de nascimento do homem, minha amiga. E tem que dar o teu ano também, viu? Desculpa a pergunta, amiga, mas primeiro manda direitinho a data de nascimento para nós e outra coisa. Tu não tá falando com ele? Fala pelo WhatsApp. Não tá no WhatsApp. Mas isso é uma tendência do jovem hoje, estar conectado. Infelizmente. Mas a comunicação e a informação também vem por aqui, né? Até concordo. Por exemplo, se você entrar no YouTube e procurar lá Vivi na TV, você vai achar a página com todos os vídeos novos e antigos do programa Vivi na TV, certo? E vai ter atualidades assim, gente, vai, só resolver o problema com a operadora, né? A nossa operadora que está nos prometendo uma velocidade não está mandando. Então, resolvendo isso, você vai lá e hoje mesmo, entra lá no YouTube, você vai no Vivi na TV, assina, tá aí, o André botou esse link aí, depois nós vamos melhorar cada vez mais para você, o Vivi na TV no YouTube e bem em breve, novamente, o site no ar. Breve, calma aí. Muita novidade para você. Mas essa questão da comunicação, Viviane, está acontecendo muito assim. As pessoas estão, tipo, mostra ela ali agora. Não para o que você está fazendo. Mostra ela ali, tá? Ela está no WhatsApp conversando com as pessoas que estão mandando pergunta, né? Mas aí está outra pessoa, que não é o caso aqui, certo? Que está do outro lado. E uma terceira pessoa. Gente, a comunicação verbal, a comunicação olho no olho, não está mais acontecendo. Quando você vai fazer uma entrevista, sabe o que está acabando, o que está acontecendo? Quando você pega esse costume de ficar olhando para o celular, olha como é que eu estou falando com você. Costume de ficar, não olha para minha careca, tá? A careca aqui tá legal. O que acontece? Você fica assim. Você vai fazendo uma entrevista, a pessoa está na sua frente, o que você tem que fazer? Olho no olho. A dica para o pessoal que está atrás de emprego. Aí, né? a dica aí. Vamos lá, olho no olho aí, vamos lá, Maurício. Bota olho no olho aí. Chega pertinho aqui. Ele vai brigar comigo agora ali, vai bater na câmera, vai fazer um monte de coisa. Aproxima aqui, olho no olho. Estou conversando com você diretamente, né? Então você está fazendo uma entrevista, está assim, olho no olho. Aparece as ruguinhas, aparece isso, aparece aquilo, não tem problema. Vaidade. Aí continua assim, tá, Maurício? Tá? Aí você tem o costume do celular. Você está vendo meus olhos? Você não está vendo a pessoa como ela tem que ser. Você não está armando a pessoa como ela tem que ser, olhando e mostrando a capacidade que você tem. Aí o que acontece? De uma entrevista de emprego, acaba saindo como se fosse uma entrevista no WhatsApp e as pessoas acabam não te contratando. Então o olho no olho é muito importante. Conversa no celular é bom, o app para tudo é bom, mas o conversar olho no olho é principal, gente. Gente, olha aí, dica para vocês. Se você quer saber mais, quer rever, o primo, sobrinho, marido está no trabalho aí, ou então está procurando trabalho e não assistiu, vai lá no YouTube, assina o YouTube e mostra, o Pai Mário falou, tu está fazendo esse comportamento, está seguindo essa dica? É uma dica que é bem importante para quem está atrás de emprego. Eu tenho uma amiga, a Karen, que gostaria de marcar uma consulta para essa semana, está precisando muito. Liga, aproveita a promoção, liga e agenda 3084 3434 e agenda a tua consulta. Vai ganhar ainda o Patuá de Ogum para quem consultar esta semana
E pode já, né, também aproveitar que ela está se comunicando através com a gente, vai ganhar o patuá de Ogum, que tem a parte histórica, tem a parte religiosa e tem o patuá. Porque aqui nós não pensamos a pessoa simplesmente como pessoa. Pensamos na pessoa como um ser de identidade, de cultura, de história e também de vida. Tem uma outra pergunta aqui, pai, mas posso fazer? Vamos lá. É uma amiga que diz o seguinte: boa tarde, queria perguntar para o pai Mário, né? Gostaria de saber porque ando sentindo uma tristeza, não tenho vontade de fazer nada, nem meus artesanatos. Olha aí, ó, que é legal, hein? Que também nunca consegui vender nada. Ela faz, não consegue vender. Pergunto, tem algo feito para mim? Aí eu perguntei a data de nascimento, ela no dia 19 de janeiro de 61. Sempre coloquem a data de nascimento, tá bem? Vamos ver. Desanima um pouco, né? A quartzo sim, amiga. Ó. Obá já respondendo direto e o Ogum também da mesma forma. Primeiro, você não vende seus artesanatos porque você faz com tanto amor, com tanto carinho que acaba se apegando às peças e acaba não vendendo. Tá? Você tem que entender que quando você cria algo, ou você cria para o mundo, ou você cria para você. E no teu caso, tu está criando para você. Os Beide aqui colocando aqui que ela gosta de fazer, ela se sente bem fazendo, mas ela não consegue desapegar. Mas Obá marcando aqui os cortes, sim, e feitiço no seu caminho, algum marcando. Essa tristeza que tu está sentindo são feitiços que estão sendo feitos para você. Tá? Ah, mas pai Mário, eu tenho tão pouco, eu tenho muito. Não interessa, a inveja das pessoas é uma coisa que destrói com uma agilidade muito grande. Quer um exemplo? Pegue uma planta que se chama Comigo Ninguém Pode. Na maioria das flores, floricultura, tá? Não é aquelas que vêm de material de jardinagem, tá? Você compre uma Comigo Ninguém Pode, um vasinho de 7 ervas e coloque na porta da sua casa, que você já vai ver que rapidinho ela vai secar. E no teu caso, amiga, é feitiço, tá? É feitiço, por isso que tu não está conseguindo desenvolver a tua natureza. Lembra as pimentinhas que nós tínhamos aqui? Lembra? Que secava tudo? Exatamente. O desenvolver a tua natureza que eu me refiro, tá? É desenvolver o teu eu, o teu espírito, esse espírito que tu tem de criar, de fazer coisas novas, de montar, não a tua imaginação, mas montar aquilo que te vem da tua criatividade, tá? Então, tá te cortando os caminhos e tu tá precisando de uma boa limpeza e uma boa segurança nesse caso. Limpeza e segurança. E um axé para Iemanjá, tá? E um axé para Xangô. Por que um axé para Iemanjá e um axé para Xangô? O nosso escultor é Ogum, certo? Ok? Mas quem cuida da criatividade é Iemanjá e Xangô. Que Iemanjá cuida dos pensamentos e Xangô é o dono da escriba, é o dono da inteligência, é o dono da articulação. E quem é o nosso escultor? Para Ogum. Mas primeiro fazendo um axé para Iemanjá e para Xangô, para te trazer esse equilíbrio necessário que você precisa para voltar a ter a vontade de criar os seus objetos. Não é que você não saiba, então por isso que não é com Ogum, é com Iemanjá e com Xangô no teu caso. Interessante é que muitas das pessoas pensam que os axés, por serem da nossa cultura e do estudo todo que nós temos, eles são valores astronômicos. Não são, gente. Cada pessoa tem uma história, tem uma identidade e tem um objetivo. Quando nós falamos de religião, nossa casa é a mais acessível possível. Nós trazemos muitas vezes um custo só de manutenção. E às vezes as pessoas, não, pai Mário e Viviane cobram horrores. Não, não tem horrores. Horrores é outra coisa que acontece por aí, né? Aqui nós fazemos religião para quem quer religião. E fazemos os ebós, os feitiços, os axés, para quem quer os feitiços e os axés. São 2 segmentos da casa, cada um valorado dentro da sua necessidade e dentro da sua condição. Por isso que nós fazemos as promoções das consultas. Eu falei a semana inteira aí que os axés que estão sendo realizados essa semana também, a gente fez um estoque de material bem bom, então a gente não precisa repassar essa loucura que está acontecendo no país. Nós estamos com essa organização para vocês virem aí consultar e realizar os seus axés na semana dedicada a Ogum. Os patuás nós compramos em novembro, né? Compramos em novembro os patuás, no custo de novembro. Já com a previsão. Com a previsão de abril desse ano. E pensamos o patuá, porque não é só o patuá, é a história, é a cultura,
é a espiritualidade, é o patuá que vai junto. Isso tudo é organização. A pessoa organizada, e o senhor falou muito bem hoje, quando deu orientação para uma amiga, que era uma desorganização financeira dela. Nós nos organizamos para isso. E para na semana do Ogum, que é meu ajuntó, poder auxiliar as pessoas, meu ajuntó... O que é ajuntó, Viviane? Ai, assunto demorado, né? A gente vai explicar. Mas também que é o caboclo do Pai Mário, não é isso? E agora eu vou trazer essa coisa do ajuntó pro caboclo. Aqui está meu caboclo, aqui, né? O pai Que Ogum caboclo Beramar. é esse? Esse é o Ogum Beramar, certo? Ele é um guerreiro, ele é um Ogum, ele é da falange de Ogum, certo? Ele é ordenança de Iemanjá, certo? E remador de Iemanjá, ele quem cuida das praias, Ogum Beramar. E aqui nós certo? temos o Ogum da Lua. O Ogum da Lua, certo? É o Ogum que cuida da formação, que cuida da mudança, que ele cuida, não é por ser Ogum da Lua porque ele cuida à noite, não é isso, ele cuida a formação, ele cuida toda a mudança, certo? Que acontece com as fases da Lua, por exemplo, no plantio, na colheita, na fecundidade da mulher, ele é um Ogum que cuida as formações e as mudanças. E aqui como temos São Jorge, Ogum, né? São Jorge Guerreiro, que foi um presente ofertado à casa por um senhor que é devoto de São Jorge e que através dos axés que foram realizados para a saúde dele, ele tinha um tumor gravíssimo e um câncer daqueles que a gente conhece, que a gente chama, que vem a cavalo, né? Pois é. E que conseguiu a cura através da fé dele e da devoção ao Orixá Ogum e dos axés realizados aqui na casa. E a resposta dele foi dar de presente para a Umbanda São Jorge Guerreiro, Ogum, dentro dos cultos africanistas. Essa foi a resposta dele. Nós temos tantas histórias de sucesso e de carinho que nós queremos compartilhar. Agora, qual o seu objetivo? Se o objetivo é algo da sua vida, ok, nós vamos lhe auxiliar. Se o objetivo é religião, nós vamos caminhar com você. Essa é a diferença. E é a diferença também de poder estar com vocês em todos os momentos e de uma organização de quem já está nessa estrada há 20, 40 anos e não são todo dia, gente. A gente aprende mais um pouco sobre a religião e sobre o poder dos orixás. Quem vos fala com experiência aí desta área. Pois então, né? Quando a gente fala de São Jorge, eu estava olhando para a imagem de São Jorge ali, a grande, e olhando para os Oguns aqui, olhando a falange de Ogum, como Ogum Megê, né? Ogum de Ronda e tantos outros Oguns na linha de Umbanda. E tem um ponto que diz assim: oi, pisa na linha de Umbanda aqui, eu quero ver Ogum sete ondas. E pisa na linha de Umbanda aqui, eu quero ver Ogum Beramar. Oi, pisa na linha de Umbanda aqui, eu quero ver Ogum Iara, Ogum Megê. E aí, tantos outros Oguns por aí. E quando a gente pisa na linha de Umbanda, que é pisar num terreiro, que é ter a fé, que é acreditar e dizer-me, valei-me meu pai, seja ele Jorge, seja ele Xangô, seja ele mãe, seja quem for, quando tu diz, valei-me São Jorge, valei-me meu pai, valei-me meu orixá, e te bate aquela emoção, e tu olha e diz assim, muito obrigado por tudo que eu chorei, muito obrigado por tudo que eu sofri, muito obrigado por tudo que eu passei, porque a dignidade que eu tenho foi por causa das lágrimas, foi por causa do sofrimento e foi por causa de muita dor que eu senti no decorrer. Porque as alegrias é tão fácil a gente esquecer, né? Não, as alegrias a gente guarda e o sofrimento a gente tenta esquecer. Mas do sofrimento é que se aprende algo. Do sofrimento é que tu te torna mais humilde e mais humano e não tanto hipócrita e nem narcisista. Então, valei-me São Jorge, cavaleiro guerreiro. Muito obrigado, meu pai, por todos esses anos. Eu amo ele de uma paixão terrível. Trabalho com ele desde os meus 12 anos de idade. E é uma emoção para mim a cada ano única. Parabéns, obrigado, então, para o senhor pela essa semana, por esse trabalho e por essa proteção que se multiplica em axé a todas as pessoas que procuram a casa de Ançã e Oxalá. Eu vou dando um abraço assim a todos os babalorixás e alorixás, pai Camiro de Ogum, mãe Flávia de Ogum, né? Mãe Nicole de Ogum, também mando meu abraço a pai Áureo de Ogum, também comunicador, né?
Pai Jorge Pastorini. Pastorini, que está lá na Esquina Democrática, inclusive com o seu, né, repartindo aí. Pai de Jair de Ogum. Pai Deja, beijo no coração, faz tempo que a gente não se vê, né? Ele que mora em São Leopoldo. Todos esses filhos de Ogum que fazem do seu axé a propagação da energia, a proteção de Ogum. Muito bonito. E Mãe Neuza de Ogum, feitora da Yansan. Mãe Neuza, grande Mãe Neuza. Beijo no coração. Tem um ponto que é um ponto de lamento, que diz assim: se meu pai é Ogum, vencedor de demanda, e ele vem de Aruanda pra saudar filhos de Umbanda. E Ogum Iara, Ogum Iara, salve os campos de batalhas, salve as sereias do mar. Ogum Iara, Ogum Iara. E um grande beijo, aí eu vou mandar um beijo muito especial para uma companheira de pescaria minha. Ah, se chama querida! Mãe Lourdes de Ogum. Mãe Lourdes, te amo, meu amor. Eu não pude no teu aniversário, mas que o Pai Ogum, nesses anos todos que você passou e que você passa ao lado dele, que você dedicou a sua vida e dedica a sua vida a ele e aos filhos dele, que a espada e a lança e o escudo de Jorge esteja sempre ao seu lado, e lhe trazendo os peixes que eu possa lhe ajudar a tirar da água, mas com todo esse amor, com esse carinho e com esta tua fé de mulher guerreira que você é. Beijo, Mãe Lourdes. Patacori, Ogum.